Bom, pessoal, chegamos agora à nossa última aula, aula de número 6, ainda falando sobre as ferramentas da qualidade, certo? Na aula anterior, na aula 5, né, temos uma atividade para fazer aí sobre utilizando duas ferramentas, né, que é a lista de verificação e o gráfico, né, dos métodos ali dos 6Ms, que é o gráfico de causa e efeito, certo? Hoje nós vamos ver os últimos as últimas ferramentas que ficaram faltando dentro aí do controle da qualidade, né, da ferramenta da qualidade, que é o fluxograma, histograma e o gráfico, aliás, diagrama de dispersão, certo? Com isso a gente finaliza o conteúdo da nossa disciplina de gestão da qualidade. Bom, acho que de todas as ferramentas da qualidade, a que eu mais utilizo hoje no meu dia a dia, no meu trabalho, inclusive, sempre quando eu desenvolvo projetos e trabalhos, e enfim, é o fluxograma. O fluxograma ele é uma ferramenta utilizada para representar uma sequência e a interação de atividades. Como o próprio nome diz, fluxos. Ele vai nos informar, nos vai identificar fluxos de um processo para a formação de uma atividade, os fluxos de um processo. O que vem primeiro, esse fluxo que vem primeiro, o que é que ele gera? Né? Esses geradores, eles vão para algum destino ou já são produtos finais? Tá? Eles possuem algum tipo de interação, eles possuem, enfim, algum encaminhamento, entradas, saídas. Então, o fluxograma ele vai me mostrar de uma maneira precisa todo o fluxo de um processo, certo? É bem como dessa imagem aí do lado. Eu tenho um quadrinho que vai me ligar a outro quadrinho, que vai me ligar a outro ou a outro, dependendo da minha resposta, do meu resultado. E aí eu vou ter várias ligações, várias interações até chegar em finalmente, né, em um resultado, certo? Esses símbolos, né, essa forma de se colocar, de se desenhar, vamos assim dizer, as atividades e os processos, proporcionam uma melhor visualização do funcionamento desse processo, né, ajudando no entendimento dele e tornando a descrição dele também mais visual e mais intuitiva, né? Você não fica com aquela lista, com aquele monte de gráfico, com aquele monte assim de coisas na cabeça. O processo ele é simplificado na sua frente. Então você consegue ver todas as etapas, todas as ligações, tudo como que tudo é conversado ali em um simples fluxograma, né? E a partir daí você consegue desenvolver respostas a determinados problemas, como você consegue encontrar algumas falhas de fluxos. Isso aqui está ligado com isso não é legal porque isso está me causando um erro na minha produção, ou uma demora, ou não sei o que, mas se a gente consegue estar modificando o arranjo, né, desses fluxos, dessas interações das atividades para criar aí uma melhor sintonia e uma melhor fluidez e, claro, um melhor resultado. Aplicações do fluxograma. Melhora a compreensão do processo de trabalho, como falei, porque a gente visualiza o trabalho como um todo, né? Mostra os passos necessários para a realização desse trabalho, porque a gente está vendo o fluxo, né? Todas as interligações, enfim, todo o trabalho de um modo geral. Cria normas padrões para a execução dos processos, demonstra a sequência e a interação entre essas atividades, né? Desses processos, do projeto. Pode ser utilizado para encontrar falhas no processo, pode ser utilizado como fonte de informação para análise crítica e no caso, lógico, facilita a consulta em caso de dúvidas sobre o processo. Então ele é aquele tipo bombril, tem 1001 utilidades, certo? Dentro aí da questão empresarial. Por isso que ele é o queridinho de muita gente. E aqui são alguns exemplos de fluxograma. Gente, a gente pode aplicar fluxograma em tudo, tá? Aqui no caso eu pedi uma pizza. Aí eu resolvi descrever o fluxograma do meu pagamento da pizza durante o meu pedido. Em que ele começa aqui na minha entrada no número 1.
E aí vem a primeira pergunta: o pagamento é em cartão ou em dinheiro? Aí eu gero, através dessa pergunta, duas respostas: cartão ou dinheiro. Se o pagamento for em cartão, eu venho para o lado que é deixar separado já a minha máquina de cartão, então eu já vou prevenido. Se o pagamento for em dinheiro, eu tenho uma outra pergunta: vai precisar de troco? E aí ele vai me gerar outras duas perguntas: se sim ou se não. Se não precisar de troco, eu vou direto ali pro finalzinho ali quase, né? E se precisar de troco, eu vou precisar separar o troco para ser enviado. E aí, finalmente eu vou registrar o meu pedido no sistema da minha pizzaria. E por fim, eu tenho o meu pedido registrado. Vê, é uma coisa do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, do nosso trabalho, mas a gente desenhou, a gente representou através de fluxos de interação, para onde cada caminho vai, para onde que cada coisa está interligada, né? Então a gente consegue visualizar esse processo e aí a gente consegue encontrar possíveis falhas. Já pensou se onde eu digo se o pagamento é em cartão ou em dinheiro, se no caso o pagamento for em cartão, eu não tenho esse item de ter o cuidado em separar a maquineta do cartão? Quando a gente não trabalha com isso, aí acontece. Quando você pede às vezes uma pizza em um determinado lugar, um determinado lanche, você diz que vai pagar no cartão ou se vai pagar um dinheiro, troco para R$ 20, R$ 50, não sei. Chega ali na hora, a pessoa não leva o troco. Vixe, eu esqueci, não trouxe maquineta de cartão. Poxa, isso vai gerar um outro trabalho. O fornecedor, né, vai ter que ir lá na sua casa de novo para poder ou entregar o troco correto, ou levar a máquina de cartão. Isso vai gerar um pouco de mais de gasto para ele, porque é o tempo. O entregador de vir fazer uma outra entrega, ele está indo retornando a anterior. Então, ou seja, é um cuidado prévio que está ali desenhado de um processo simples, que se você for observando, dependendo de cada resposta, você consegue evitar aí retrabalhos, evitar desgastes, evitar uma série de coisas. E isso dentro do mundo empresarial, do mundo industrial principalmente, isso evita prejuízos imensos dentro de um processo de produção. Olha aí, na aula passada pedimos ali um checklist, né, da verificação da manutenção aí da instalação elétrica da residência de vocês. Aqui um pequeno fluxograma de troca de lâmpada. A lâmpada não funciona. Aí a gente vai verificar se a lâmpada estava plugada, sim ou não. Não, pluga a lâmpada. Sim, o bulbo dela queimou, no caso da lâmpada incandescente, né? Aí sim, a gente faz a troca. Se não, compra uma lâmpada nova, certo? Um processo simples que ele é desenhado dentro aí do seu fluxo, de onde inicia e até o final, né? Onde termina. E a interação entre eles. Olha, isso aqui já é um pouquinho mais complexo. Vou tentar baixar aqui. Olha aí, não mostra tudo. Né, onde a gente tem uma denúncia, enfim, uma comissão de ética, né, e um fluxograma de como essa comissão funciona a partir da entrada, que é a denúncia. Aí vamos ver se é admissível ou não. Se sim, toda a questão de notificação, de não sei o que, e desenvolvimento de uma série de coisas que vão me gerar também outras várias perguntas lá embaixo. Se for não, aí ele vai ter recorte ético, sim ou não, enfim. Tá vendo do ladinho aqui mais uma série de perguntas, uma série de coisas que vão me levar à resposta, ao resultado final. Bom, a gente vem notando, né, que cada fluxograma, alguns são quadrados, uns são meio... a gente, a pessoa arquiteta sabe falar o nome dessa forma. Enfim, são meio dessa forma, uns têm umas cores diferentes, né, uns são meio arredondados e tal. O que isso tem a ver, né, com o desenho do nosso fluxograma? Na verdade, o fluxograma ele tende a seguir alguns símbolos, certo? Lembrando que esses símbolos eles não são universais,
Eles não são assim, vocês têm que usar esses símbolos. Mas nós utilizamos uma conversão e criamos uma conversão desses símbolos por uma maneira didática, de compreensão. A gente consegue entender o que é fluxo de entrada, saída, o que são perguntas, o que são respostas, sabe? A gente consegue, dentro da nossa visualização ali do fluxograma, deixar eles de uma maneira mais didática para nossa compreensão, certo? E aí nós utilizamos alguns símbolos, como claro, a caixinha que vai indicar o início ou o fim do nosso processo, as atividades, né, um ponto de tomada de decisão, o fluxo, que é a direção do processo, né, o fluxo que essa caminhada ela vai se levar, índice indica a questão da espera, né, indica que o fluxograma continua a partir de um determinado ponto, porque às vezes eu tenho processos tão grandes que chega num ponto eu digo que esse ponto aqui continua.